Graça e paz a todos vocês que nos assistem neste momento. Eu quero desejar que o Espírito de Deus possa tocar a sua vida, possa iluminar a sua mente, possa fazer com que você compreenda a mensagem que nós pretendemos compartilhar nesta hora. Eu quero então começar com uma oração, orando pela minha própria vida e também pela sua vida, orando por esse momento em que vamos passar juntos em torno da palavra do Senhor. Ore comigo onde você estiver. Querido e eterno Deus, bendito seja o teu nome. Eu quero te louvar, ó Pai, por mais esta oportunidade que tenho de respirar, de falar, de me colocar à tua disposição, com o propósito de ser usado pelo Senhor, para que o teu nome seja conhecido entre as pessoas, para que a tua palavra seja pregada entre nós, Senhor, entre todos aqueles que me ouvem neste momento. Eu quero louvar o teu nome pela minha família, pelas demais famílias que estão compartilhando, Senhor, desse momento de culto, de louvor, de adoração ao Senhor. Que tu possas contemplar cada um de nós, cada família, Deus, que está envolvida agora, cada alma, cada pessoa que está atenta, com o coração aberto, o coração sincero de ouvir o Evangelho. Deus, que o Senhor possa abençoar a minha vida, a minha família e a vida de todos aqueles que me assistem nesta hora. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe, ó Pai, toda a honra que o Senhor merece. Eu oro a Deus em nome de Jesus Cristo, aquele que se deu por nós, aquele que foi sacrificado na cruz por nós. Amém. Bem, queridos, vamos agora passar pelo momento de louvor e eu espero que você possa cantar com alegria, espero que você possa acompanhar os louvores que serão entoados neste momento. Após o louvor, nós retornaremos e eu já quero adiantar para você o texto que nós vamos usar como referência. Vai ser Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Que Deus te abençoe. Cantemos com alegria. Graças e paz, queridos. É bom estar aqui novamente, louvando ao Senhor junto com vocês. Então, em uma só voz, vamos declarar ao Senhor a nossa gratidão, a nossa honra, todo louvor a Ele. Amém. Tua presença
de uma canção, ela é antiga, e eu recordei que quando a gente está passando por momentos difíceis na nossa vida, como é esse que estamos passando agora, é difícil a gente olhar adiante. É difícil a gente acreditar que tem um novo amanhã nos esperando. E é difícil quando o dinheiro acaba, a gente crer que vai ter dinheiro amanhã. É difícil para um pai de família, para uma mãe de família que perdeu o seu emprego e ter uma esperança de quando vai ser empregado novamente. É difícil para quem tem um ente querido no hospital e não sabe quando vai sair de lá. Mas o Senhor, Ele nos mostra na sua palavra que Ele está conosco. E por Ele estar conosco, nós podemos crer no novo amanhã. E essa canção fala que no meio da tempestade, Jesus está no barco, e por Ele estar no barco, nós podemos descansar e confiar no novo amanhã. Então que você aí onde você está, você possa crer e possa clamar ao Senhor, porque Ele está aí com você, Ele está no meio dessa tempestade toda que estamos passando. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Do nosso redor, as pessoas estão sem esperança, estão com medo, estão aflitas de quando que isso vai terminar, como vai terminar, como que as coisas vão voltar ao normal, como que vai voltar ao normal. E o Senhor, Ele nos diz para clamarmos a Ele, né? Ele nos diz para a gente confiar, porque Ele está no barco, Ele está no controle de tudo. Então, que você faça dessa canção a sua oração nesse momento. A letra vai passar aqui embaixo, e se você não se recorda, você vai conhecer ela agora, mas que você faça dessa canção a sua oração e que você creia que o Senhor está com você, que Jesus está do seu lado em toda e qualquer situação. Amém. Ele está no barco. Amém.
apesar das ondas, Senhor, apesar das tribulações, Deus, nós podemos descansar na Tua palavra, Senhor, e podemos descansar em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a cada dia, Senhor, Tu renovas, Senhor, as Tuas misericórdias, Pai, nas nossas vidas, Senhor. A cada manhã, Senhor, Tu renovas, Senhor, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Toda honra e toda glória, Senhor, sejam dadas a Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pois bem, estamos de volta depois desses louvores abençoados e creio que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21. Vamos ler. Na minha Bíblia diz o seguinte: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bem, eu quero falar com você neste momento a respeito da missão do Filho de Deus, da missão do Senhor Jesus Cristo e de como ela é um exemplo para os seus discípulos, de como ela é um exemplo para nós, para a sua igreja. Mas eu quero inicialmente levar você
de volta ao versículo 16 e ao versículo 17. Eu quero que você perceba que nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo teve a sua identidade revelada e confirmada. Mas agora, a partir do versículo 21, Jesus vai de forma maravilhosa, de forma sublime e esclarecedora, resumir para os seus discípulos o significado da sua própria missão, o significado do seu aparecimento, a finalidade de ele ter encarnado entre nós, ter vivido entre nós. Observe atentamente o que diz o versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus está dizendo que, em primeiro lugar, ele veio para sofrer muitas coisas, para ser morto e também para ressuscitar ao terceiro dia. Essa era a finalidade do aparecimento entre nós do Filho de Deus. Mas Jesus vai além. Além de fazer essa revelação da sua missão, explicar a finalidade da sua vida entre nós, do seu aparecimento, Jesus agora, por associação, vai também esclarecer que os seus discípulos devem experimentar algo semelhante ao que ele experimentou. Eu quero que você olhe agora com mais atenção para os versículos 24 e 25, porque a partir desse ponto do texto, Jesus vai associar os seus discípulos à sua própria missão. A missão do discípulo de Jesus, a missão da Igreja de Cristo, tem que guardar conexão, coerência com a missão do próprio Cristo, daquele que é a cabeça da igreja, daquele que é o mestre. Olha o que dizem os versos 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Queridos, uma das verdades basilares, um dos pilares de todo o Evangelho, e que se constitui no ponto central desse texto, é que Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, veio ao mundo para ser sacrificado em nosso lugar. Jesus Cristo, ainda no céu, foi proposto pelo Pai para me substituir na cruz do Calvário, para substituir você naquele martírio ímpar, inigualável. Jesus foi proposto como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O autor aos Hebreus, por exemplo, ele vai dizer no capítulo 9 da sua carta, no versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão. A palavra remissão tem a ver com o perdão dos nossos pecados. Em outras palavras, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que era preciso que o sangue do Cordeiro fosse vertido na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que eu e você pudéssemos ter a nossa justificação diante de um Deus justo e santo, como é o nosso Pai, como é o Deus Criador do universo. Esse é um dos pilares basilares, principais, fundamentais do Evangelho, que a igreja precisa pregar e que as pessoas precisam compreender.
Jesus veio com a firme convicção e com o firme propósito de se entregar por nós. Jesus não poderia parar no meio do caminho. Jesus precisava ir até o fim. Caso contrário, a vontade de Deus não seria levada a efeito. E uma das perguntas que nós precisamos nos fazer é se, porventura, Deus pode ter a sua vontade frustrada. Em último sentido, não. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não há ninguém, não há nada mais poderoso neste universo capaz de impedir que Deus concretize os seus planos. Então Jesus não poderia ter parado no meio do caminho. Era necessário que Jesus sofresse, era necessário que Jesus de fato fosse ao Calvário e morresse pregado naquela cruz, porque esse era o plano que o Deus Pai elaborou ainda na eternidade. Agora, uma outra pergunta que nós precisamos nos fazer para desenvolver esse texto é a seguinte: o que eu e você somos capazes de sacrificar por amor a Deus? Nós vimos que Deus, o Pai, sacrificou o seu Filho. Nós vimos que Jesus Cristo, o Deus Filho, aceitou ser sacrificado em substituição a mim e a você. Mas a pergunta agora é: o que eu e você estamos dispostos a sacrificar por amor a Deus? Você tem essa disposição? Você tem essa predisposição de se entregar, de se sacrificar? Eu quero pensar um pouco com você a esse respeito. Há muitas pessoas que acham algo demasiado, algo muito difícil servir ao Senhor. Existem pessoas que têm preguiça de se envolver com a obra de Deus. Existem pessoas que têm reservas para com Deus. Querem servir a Deus pela metade. Querem fazer o serviço de Deus de qualquer jeito. Existem pessoas que acham muito cansativo ir para a igreja 2 ou quem sabe 3 vezes na semana. Existem pessoas que preferem passear, se divertir, a investir um pouco da sua vida, um pouco da sua energia, um pouco da sua inteligência, um pouco dos seus próprios bens na obra de Deus, para atender a uma necessidade do reino. Tem gente que acha muito penoso ser crente. Tem gente que acha que a lei de Deus é muito pesada. E por achar a lei de Deus muito pesada, prefere viver como um ímpio, sem regras, sem limite, sem ética, sem moral. Existem pessoas que entendem que o Evangelho é algo que é muito sacrificante. Para muitas pessoas, fazer a vontade de Deus, se submeter a ela, admitir para a sua vida a própria vida que Jesus tem para oferecer, é algo muito penoso, não vale a pena. Será realmente que não vale? Será que você é uma dessas pessoas que acha que ser crente é muito ruim? Que acha que cumprir a vontade do Senhor é muito sacrificante? Eu quero que você pense nessas questões. Eu quero desenvolver com você 2 pontos principais desta mensagem, para te ajudar a refletir a respeito dessas perguntas que eu acabei de fazer a você. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar, a partir do texto que nós lemos, tem a ver justamente com o que acontece a partir do versículo 21.
A missão de Jesus Cristo, tal como a missão da igreja, é irrevogável. A missão de Cristo e a missão dos discípulos de Cristo são irrevogáveis. Olha o que o versículo 22 nos ensina e nos revela. Vamos lê-lo novamente. Verso 22 diz o seguinte: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Observe que o apóstolo Pedro, que foi divinamente inspirado e usado para revelar a identidade do Senhor Jesus Cristo, no versículo 16, esse mesmo Pedro agora, ele está sendo usado por Satanás. Como assim? Pedro, queridos, compreendeu quem Jesus era, mas ele não foi capaz, naquele momento da sua vida, de aceitar a obra ou a missão que Jesus veio realizar. Jesus aceitou que Jesus Cristo, ou melhor, o apóstolo Pedro aceitou que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, aquele que foi especialmente ungido e separado pelo Pai para desenvolver ou realizar uma missão específica, especial. Mas esse mesmo homem, ele não foi capaz de aceitar a obra que Cristo veio realizar entre nós. Pedro tipifica algumas pessoas que querem aceitar Jesus como Salvador, como aquele que intercede, como aquele que se sacrifica, mas rejeitam a aceitação de Jesus como Senhor da sua vida. É impressionante isso. A mesma pessoa que entendeu que Jesus era o Cristo, agora estava rejeitando a obra do Cristo, a missão do Cristo, a finalidade do Cristo. Pedro não tinha ainda compreendido o que o Antigo Testamento tinha falado, tinha anunciado a respeito do Filho de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por exemplo, em Isaías, a partir do capítulo 53. Observe comigo, por exemplo, os versículos 5 e 7. Eu vou ler aqui, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 5 diz o seguinte: mas ele, se referindo a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora vá comigo ao versículo 7. Veja o que o profeta Isaías continua dizendo a respeito do Filho de Deus, da missão do Senhor, da missão do Cristo, da missão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 7, Isaías diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que muita gente não entende é que antes mesmo de ser considerado rei dos judeus, rei do universo, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele veio para ser humilhado, ele veio para sofrer, ele veio para ser obediente, ele veio para ser justiçado e fazer justiça, a justiça do Pai. Jesus veio para ser sacrificado como uma ovelha que não abre a boca, que não esperneia diante dos seus tosqueadores. Muita gente acha que Jesus só veio para ser rei, mas o verdadeiro evangelho passa pela cruz. A missão do Filho de Deus incorpora o sofrimento.
incorpora a cruz, incorpora a entrega, a rejeição de si mesmo. As pessoas não entendem isso. É por isso que alguns discípulos se decepcionam. É por isso que alguns seguidores abandonaram o Cristo. É por isso que algumas pessoas tendem a acompanhar Jesus de longe, porque elas esperam a glória, esperam os louros da vitória, esperam as bênçãos, acreditam num evangelho triunfalista. Só que o próprio Jesus Cristo, quando veio em carne e osso, ele não foi reconhecido nem pelos judeus principalmente, e nem por muitas outras pessoas, como o verdadeiro rei, como o verdadeiro Messias, como o verdadeiro Filho de Deus. Jesus foi reconhecido como profeta, Jesus foi reconhecido e exerceu o seu sacerdócio, mas o ministério de rei, ele não exerceu entre nós. Esse ministério só vai ser exercido pelo Senhor na sua volta, quando então ele vai governar o universo, quando ele então voltará vestido ou travestido de vestes reais, e na sua coxa, no seu corpo, estará escrita que ele é o rei, que ele é o Senhor, e ele então vai reger com justiça, com majestade, com glória, o universo, queridos. Mas na sua primeira vinda, o seu ministério de rei não foi reconhecido. Foi um ministério de sacrifício, de entrega. Jesus, ele foi anunciado pelo evangelista Mateus como o rei dos judeus, mas ele não foi reconhecido como tal. E o evangelho, queridos, não fala apenas da majestade do Senhor, mas fala também do seu sofrimento, da sua entrega, da sua renúncia, da sua abdicação, da sua obediência, da sua humildade. E a igreja do Cristo, a igreja de Jesus, precisa admitir também esses aspectos do evangelho, esses aspectos do reino de Deus. A obediência, a entrega, a renúncia. E veja que interessante, eu quero que você olhe agora para o versículo 23, para a reação de Jesus ao conselho de Pedro, que representa o conselho ou a atitude de muitos em nosso meio. Muitos querem uma vida fácil, uma vida de comodidade, um evangelho de regalias, um evangelho triunfalista, como eu disse. Mas nós precisamos aprender, queridos, uma outra lição. Qualquer tentativa de desviar Jesus Cristo ou os seus discípulos, ou a sua igreja, se você quiser chamar assim, do propósito original para o qual Jesus veio e para o qual a igreja foi concebida, certamente, queridos, não tem a homologação, a chancela, o aval divino. Veja a repreensão que Jesus fez a Pedro no versículo 23. Olha o que Jesus diz para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Queridos, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você já pensou em desistir do evangelho? Você tem achado a palavra de Deus muito pesada? Você tem achado os exercícios espirituais muito desgastantes? Qual é a concepção que você tem do evangelho? Eu quero ler mais uma vez o que a palavra de Deus diz em Lucas 9, 62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então aqui fica uma mensagem de alerta para mim e para você. Você acha que ser cristão
é muito desgastante, é muito sacrifício. Cuidado, cuidado com esse pensamento, cuidado com esses conselhos que querem fazer com que você viva um evangelho de qualquer maneira, um evangelho superficial, um evangelho que não exija um aprofundamento na palavra de Deus, uma mudança radical de caráter e de personalidade, uma mudança de mente, um esvaziamento de si mesmo, uma entrega e uma renúncia. Cuidado com esse tipo de evangelho, que quer colocar o homem no centro do universo, e quer destronar Deus do seu devido lugar. Ele é o centro, o Senhor é o centro, as coisas giram em torno dele, e não em torno de você e de mim. Cuidado com esse evangelho triunfalista, cuidado com tanta comodidade que as pessoas andam por aí pregando em favor do homem, dizendo que o homem é o centro, que o homem é igual a Deus. Essa foi a intenção de Lúcifer quando ele pecou. Lúcifer quis ser igual a Deus no sentido de tomar o seu lugar, tomar a sua posição. Lúcifer não se contentou em servir ao Deus que o criou. Cuidado, cuidado com essa proposta, cuidado com esse evangelho, cuidado com o que estão pregando por aí. Cuidado quando disserem para você que você vai vir para a igreja, que você vai pertencer a uma denominação e que todos os seus problemas serão resolvidos, que você vai ficar rico, né? Que você não vai ter mais dívida, que você não vai ficar mais doente, que você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Cuidado com essa proposta que estão fazendo para você, porque o verdadeiro evangelho passa rigorosamente pela cruz, e é isso que eu e você precisamos assimilar. A missão de Jesus é um exemplo para a nossa missão. O propósito de Jesus é um exemplo do propósito da sua igreja. Veja que Jesus Cristo disse no versículo 23, que toda tentativa de desviá-lo e desviar os seus discípulos, desviar a sua igreja do propósito original, não tem a chancela divina, é maligno. Essa proposta é maligna, esse conselho é maligno. Esse conselho é conselho de homem, não é conselho de Deus. Esse conselho não provém do céu, não provém do Espírito de Deus, mas provém do espírito das trevas, de Satanás. Cuidado, querido, cuidado com a nossa carne, com os apelos, com os impulsos. Cuidado. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. A Bíblia diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos fazer morrer os nossos apelos carnais, os nossos instintos, os nossos desejos, o nosso orgulho, a nossa soberba. Tem muita gente querendo desviar a igreja do seu propósito, do propósito original de Deus, da missão, da verdadeira missão da igreja. Tem muita gente pregando um outro evangelho. Cuidado, queridos. Mas além de desenvolver essa primeira ideia, que tem a ver com a missão de Jesus como irrevogável, e a palavra irrevogável é aquilo que não volta atrás, né? É aquilo de que ninguém mais se arrepende, não dá mais para se arrepender, né? Ou a gente está engajado nessa missão, ou não estamos. Não dá para se engajar parcialmente. Ou nós estamos firmes com Jesus, ou estamos distantes dele. Mas além de desenvolver esse primeiro ponto, eu quero desenvolver um segundo. A cruz faz parte da missão de Jesus.
E uma vez que a cruz faz parte da missão de Jesus, ela essencialmente também faz parte da missão da igreja. Se você é discípulo de Jesus, você precisa entender o que diz o versículo 24. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia. Eu quero que você se atente, para o que diz o verso 24. Leia novamente. Olha o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Queridos, eu acho brilhante esse versículo. Eu acho brilhante porque ele não apenas apresenta a proposta de Jesus para aqueles que querem segui-lo, para a sua igreja, para os seus discípulos, mas também ele evidencia de uma forma ímpar, inigualável, a maior expressão de submissão, esvaziamento e obediência que Jesus deu ao Pai. Eu quero que você, para compreender o que eu quero dizer, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. Paulo vai dizer o seguinte, se referindo a Jesus: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, a cruz representa a maior expressão de obediência. Jesus obedeceu a Deus em tudo, até o último momento da sua vida. Jesus era glorificado no céu, mas para vir à terra ele precisou se esvaziar. Jesus precisou abrir mão da sua glória. Jesus precisou abrir mão do seu ego. E aqui eu quero que você entenda o significado original da palavra ego. Eu estou tratando a palavra ego nesse momento como o centro da nossa personalidade, O ego de Jesus, a pessoa de Jesus, o caráter, a essência de Jesus. O ego de Jesus era o ego de quem era majestoso, é de quem era Deus, é de quem era reverenciado. O caráter, a personalidade de Jesus era a personalidade de quem é santo, de quem é justo, de quem é sublime, de quem é poderoso, de quem é soberano. Esse era o ego original de Jesus, o centro da sua personalidade, a sua característica. E a Bíblia diz que Jesus abriu mão do seu ego, Jesus abriu mão do seu eu, Jesus abriu mão de toda a sua personalidade, de toda a sua característica, de toda a sua sublimidade, para morrer uma morte humilhante, para carregar sobre si os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter de volta a nossa comunhão com o Pai. Veja o que aconteceu com Jesus, queridos, naquela cruz, lá no Calvário, no momento do seu sacrifício. Jesus estava me representando, Jesus estava representando você, Jesus estava derramando o seu sangue, em sinal de sacrifício, uma atitude de obediência, de humildade, de despojamento. Jesus estava abrindo mão da sua glória para assumir o meu pecado, para assumir o seu pecado. É nesse sentido que eu estou tratando a palavra ego. Eu não estou tratando a palavra ego em relação a Jesus, com a conotação que hoje em dia nós temos, como um sentimento excessivo de egoísmo, beirando a prepotência, a soberba. Não é desse sentido, não é nesse sentido que eu estou tratando a palavra ego em relação a Jesus. Mas, queridos, Jesus na cruz obedeceu ao Pai.
Jesus se esvaziou, Jesus se negou. Queridos, será que eu e você temos essa mesma disposição? Será que estamos dispostos a carregar a nossa cruz? Para sermos discípulos de Jesus, eu e você precisamos ter essa mesma disposição. A disposição de perder a nossa vida terrena, para receber, para ganhar a vida que Jesus Cristo nos oferece. O grande problema de muita gente é que elas estão apegadas a essa vida terrena, às coisas materiais, aos prazeres da carne, aos desejos mais insanos, mais inconsequentes, do apelo dos seus instintos e da sua carne, e vivem de forma desordenada, de maneira devassa, de forma a transgredir a ética e a moral de Deus, aos princípios do reino do Senhor, do reino de Deus. Queridos, nós precisamos abrir mão dessa vida, nós precisamos abrir mão da proposta que Satanás muitas vezes nos faz. Jesus mesmo disse: olha, o meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. A Bíblia diz, olha, este mundo jaz no maligno. Você deve se lembrar nesse momento de Mateus capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 11. Naquela passagem das Sagradas Escrituras, o diabo fez propostas indecorosas ao Senhor, no intuito de que Jesus pudesse negar o plano de Deus, o plano do Pai, e satisfazer os seus próprios desejos e se submeter assim aos planos de Satanás, à proposta que Satanás o fez. Muitas vezes nós nos vemos cercados também de propostas semelhantes. O diabo querendo influenciar o nosso comportamento, o diabo colocando coisas na nossa frente para nos desviar do foco, do propósito original que Deus tem para a nossa vida. Eu quero levar você até Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Eu quero que você observe a concepção de Paulo em relação ao reino de Deus. A concepção de Paulo em relação ao ministério que ele recebeu do Senhor. Eu quero que você veja o engajamento de Deus, a firme convicção do apóstolo Paulo, o seu firme propósito de se manter leal àquele que o salvou, àquele que o redimiu, àquele que o chamou do império das trevas para o império da luz. Paulo diz o seguinte no capítulo 20 de Atos, no verso 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Perceba como Paulo está convicto do seu chamado. Perceba como Paulo tem a firme convicção, disposição de levar a sua vida cristã, o seu ministério, às últimas consequências. Paulo não está preocupado consigo mesmo, mas Paulo está preocupado com as necessidades de Deus. Paulo tem prazer nas coisas de Deus, Paulo tem prazer em ser um instrumento nas mãos do Senhor, em ser usado para que a glória de Deus seja ressaltada, para que o nome do Senhor se faça conhecido. O que é mais importante na vida de Paulo não é o que ele sente, não é o que ele deseja, mas o que é mais importante para Paulo é que o nome de Deus seja glorificado, é que ele consiga forças, é que ele consiga meios para realizar a vontade de Deus. Essa é a primeira preocupação de Paulo. Nós vemos muitas pessoas cheias de desculpa, não é? Cheias de milindres, cheias de não me toque, não é? Parece que são pessoas que
não podem, ter uma unha encravada, ter um cabelo encravado, que já se ressentem, já não querem mais se envolver com o ministério, já não querem mais aceitar um cargo, já não querem mais se submeter à vontade do Senhor. Queridos, que evangelho é esse? Eu fico me perguntando se a igreja realmente está preparada para sofrer perseguições. Às vezes eu vejo pessoas levantando a mão, chorando, pulando de um lado para o outro, fazendo caras e bocas durante o culto. Mas quando vem a primeira perseguição, quando vem uma dificuldade, quando Deus faz a elas uma exigência, elas desistem da igreja, desistem do evangelho, desistem do ministério, se enclausuram, se afastam do corpo de Cristo, se tornam pessoas irreconhecíveis, crentes irreconhecíveis, crentes que não querem congregar, crentes que não querem transpor barreiras, crentes que não querem se entregar, não querem usar o seu tempo, não querem usar a sua inteligência, a sua saúde, o seu vigor físico, os seus bens materiais em favor da causa. Crentes que querem viver um evangelho cheio de reservas, cheios de não me toque. Eu não sei que evangelho é esse. Eu não sei que missão é essa que não passa pela cruz, que não passa pela submissão, que não passa pela obediência, que não passa pelo esvaziamento. Eu não entendo que evangelho é esse. Eu não entendo como alguém pode se preocupar mais consigo mesmo do que com Deus, do que com a vontade de Deus. Certamente essas pessoas não compreenderam a missão de Jesus, não compreenderam a missão da igreja, não sabem o que estão fazendo no meio do corpo de Cristo e também não entenderam essa palavra do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24. Eu quero repetir para você o que o apóstolo Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amados, a nossa vida só faz sentido se ela puder ser vivida de acordo com os propósitos do Senhor. A vida de Paulo só faz sentido se ele é capaz de completar a sua carreira, se ele é capaz de exercer o seu ministério, o ministério que ele recebeu do Senhor. Mas infelizmente, tem muita gente achando que vale a pena viver uma vida sem Cristo. Tem muita gente que acha que vale a pena viver uma vida fora do corpo de Cristo. E não me venha dizer que você é crente espiritual fora do corpo, porque é mentira. Ninguém consegue ser crente, ser cheio do Espírito, longe do corpo de Cristo, que é a sua igreja aqui nesta terra. Não me venha dizer que isso é possível. Não me venha dizer que você é um ser altamente espiritual, se você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não busca Deus, não busca conhecer o que Deus quer para você. Essa é uma maneira equivocada de viver o Evangelho, queridos. Nós precisamos compreender isso. Mas só consegue compreender isso quem consegue, antes de tudo, compreender a missão do Filho de Deus. A igreja passa pela cruz. O Evangelho necessariamente passa pela cruz, passa pela renúncia, passa pela entrega, passa pela obediência. Eu quero que você perceba ainda, queridos,
alguns aspectos importantes para a gente finalizar, encerrar essa mensagem. Eu quero concluí-la ressaltando 3 pontos para você. Em primeiro lugar, não há evangelho sem cruz. Se você acha que é possível ser crente sem obedecer a Deus, sem renunciar à sua própria vida, aos seus próprios planos, aos seus próprios desejos, aos apelos da sua própria carne, aos seus próprios instintos naturais, se você acha que é possível viver esse evangelho, ser essa igreja, você está enganado. Não há evangelho sem cruz. E eu tomo cruz aqui como renúncia. Olha o que o Senhor Jesus disse no versículo 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. No verso 24, ele acabou de falar sobre cruz. Você espera realmente ser crente sem renunciar à sua carne? Sem renunciar aos prazeres mundanos? Você espera realmente viver o verdadeiro evangelho, ser um cidadão do reino dos céus, sem buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, a justiça do Senhor? Se você tem essa esperança, eu gostaria de desestimular você. Não há evangelho sem cruz. Segunda coisa que eu quero que você guarde nessa conclusão, que quem não está disposto a sacrificar o seu ego para fazer a vontade de Deus, ainda não se associou à cruz de Cristo. O discípulo de Cristo precisa necessariamente se associar à cruz de Cristo. A missão do discípulo precisa ser coerente à missão de Jesus. A missão da igreja precisa ser uma correspondente à missão do cabeça da igreja. Não há como Cristo ter uma missão e a igreja ter uma missão diferente. Não há como o discípulo ter uma missão distinta da missão do seu mestre. Então eu quero que você faça uma avaliação do seu propósito como crente, da maneira como você tem vivido. Se você quer ser discípulo do Senhor, se você quer seguir Jesus, se você quer ter intimidade com Ele, se você quer ser reconhecido como discípulo desse mestre, né? Você precisa se associar à cruz de Cristo. A cruz aqui é a simbologia da morte do eu, da morte dos nossos desejos terrenos, mundanos, carnais. Nós precisamos abrir mão desse tipo de vida para viver a vida que Jesus veio nos comunicar. Uma vida de santidade, uma vida debaixo das leis de Deus, uma vida sob o controle do Espírito Santo, para gozar, experimentar, usufruir os frutos do Espírito e não os frutos mais da carne. A sua vida está associada ao sacrifício de Cristo? A sua vida tem passado por essa cruz, a cruz da renúncia, a cruz da humilhação, a cruz da obediência? Ou você tem sustentado a sua prepotência, o seu orgulho? Ou você tem se achado suficiente para se justificar diante de Deus? Você acha que a vida que você está vivendo é a melhor que você pode viver? É a melhor realmente que você pode experimentar? Jesus tem algo maravilhoso para você. Eu quero que você observe o que ele prometeu no versículo 27. Olha o que Jesus disse: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme
as suas obras. Se você está vivendo uma vida distante de Jesus, se o seu propósito aqui nesta terra está dissociado, se ele é distinto, se ele é diferente da missão de Jesus, dos propósitos de Jesus, eu quero dizer que a sua vida não vale a pena ser vivida. Eu quero dizer que Jesus tem algo muito mais precioso e muito mais sublime para você também. Eu quero te encorajar a abrir mão desses prazeres. Eu quero encorajar você a renunciar a esse próprio estilo de vida e passar a viver a vida que Jesus veio comunicar a nós. Mas em terceiro lugar, para fechar esta mensagem, eu quero que você então pense: qual tem sido a sua condição de vida diante de tudo isso? Eu quero ler com você o verso 26. Jesus disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? E eu quero lhe dizer mais uma coisa. Quando Jesus se entregou naquela cruz, em sinal de esvaziamento, humildade e obediência ao Pai, o apóstolo Paulo, ele diz que por causa disso, o Pai exaltou o Filho de tal maneira que lhe deu um nome sobre todo o nome, de tal maneira que todo e todos venham a se dobrar, a se humilhar diante de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui no versículo 26, que aquele que perder a sua vida por causa de Jesus, também vai ser exaltado. Em outras palavras, Jesus está dizendo que não vale a pena ao homem viver a sua própria vida, ser governado pelas suas próprias leis, pela sua própria consciência, pelos seus próprios prazeres, seus próprios instintos. Jesus está dizendo que aquele que perder essa vida vai ganhar uma outra vida. Olha o que Jesus disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu tenho certeza que você não quer perder a sua alma. Jesus diz: ou que dará o homem em troca da sua alma? O que você é capaz de dar para que a tua alma seja preservada por Deus? Qual é a sua condição, queridos, hoje? Você que me ouve, você que me assiste. Você tem vivido uma vida distante do Senhor? Ou a sua vida tem como referencial a cruz de Cristo, a missão do Filho de Deus? Eu quero que você pense nisso. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, faça isso agora. Faça isso com convicção, com fé e com esperança de que o Senhor é capaz de cumprir a sua promessa. Veja novamente o que ele diz no versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele é capaz de fazer isso, porque ele cumpriu a sua missão, e Deus o exaltou de tal maneira que elevou o nome do Filho acima de qualquer outro nome. Por isso ele pode te retribuir, por isso ele pode preservar a sua alma. Mas você precisa admitir a missão do Filho, a missão do discípulo, a missão da igreja. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra.
eu rogo que ela possa transformar não somente a minha vida, mas também a vida de todos aqueles que me ouvem e que me assistem nesta hora. Que o teu Espírito promova essa transformação em nós, a fim de que o teu nome, somente o teu nome, venha a ser glorificado tanto no céu quanto na terra. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.